Quando a cidade começou a passar por um processo de transformação, São José dos Campos era uma cidade que poucos queriam vir para cá. Para comprar alface na feira, meus avós tinham preocupação porque poderia trazer doença para casa. E hoje, no nosso primeiro episódio do ObraCast Especialistas de Desenvolvimento Imobiliário, nada menos que Anderson, prefeito de São José dos Campos. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Fabiano, e meu co-host no ObraCast Especialistas, e realmente esse peso que você traz em relação ao seu network, ao seu relacionamento, eu não tenho dúvida que você vai trazer excelentes convidados aqui pra gente realmente subir o padrão das nossas conversas. Foi assim um grande trabalho que a prefeitura fez Sim. em fazer os bairros virarem centralidade, que é justamente essa racionalidade, fazer com que o bairro tenha vida própria, alma própria. Eu nunca vi ninguém ali pensando na sua particularidade do seu negócio, dos empresários, dos construtores, nunca, sempre de forma cidade. Se não houver uma reformulação da infraestrutura, as pessoas vão pra lá e aí que vão sofrer mais ainda. Sejam muito bem-vindos ao ObraCast Especialistas. É isso aí, um novo quadro aqui dentro do ObraCast. O que quer dizer ObraCast Especialistas? Eu vou ter sempre um especialista como meu co-host em um título específico. E o especialista de desenvolvimento urbano será Fabiano Moura. Muito bem-vindo, Fabiano, da Conileste Urbanismo. Muito obrigado aí pelo convite, acho que vai ser um excelente trabalho nosso em conjunto, acho que eu tenho certeza que dividir aquilo que a gente sabe e aprender com quem a gente vai trazer aqui, não tem nada mais especial, né, Evandro? E eu tô contando que você traga convidados muito especiais. Com certeza vamos trabalhar bastante para trazer aquelas pessoas que realmente fazem a diferença no nosso mercado imobiliário, né, Evandro? Então vamos ao episódio de hoje. E hoje, no nosso primeiro episódio do ObraCast Especialistas de Desenvolvimento Imobiliário, nada menos que Anderson, prefeito de São José dos Campos. Bem-vindo, Anderson. Prazer em te conhecer pessoalmente. E vamos lá para o nosso bate-papo. Opa, com certeza. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Isso aí. Fabiano, meu parceiro aqui, meu co-host no ObraCast Especialistas, tudo bem? Obrigado aí, eu tô bastante emocionado aí com esse nosso primeiro episódio, já com um convidado aí de peso na cidade. Aí, obrigado, prefeito, por aceitar esse nosso convite. Vamos fazer desse ObraCast Especialista aí uma boa fonte de informação para os nossos E Fabiano, já vou fazer um parágrafo aqui, que é o seguinte. Eu te convidei, né? Eu acho que realmente esse peso que você traz em relação ao seu network, ao seu relacionamento, eu não tenho dúvida que você vai trazer excelentes convidados aqui para a gente realmente subir o padrão aí das nossas conversas. Essa é a expectativa, né? Mas tá bom. Prefeito, nos últimos dias a gente teve aí a notícia que São José dos Campos está entre as 5 cidades que estão mudando a economia do Brasil, né? Então, assim, e eu queria que você explicasse para a gente o que isso representa, como é que você recebeu essa notícia. A gente ficou muito feliz por estar aqui nessa cidade tão próspera, né? Não, com certeza. Vamos lá. Primeiro, isso é algo que não começou ontem, né? A gente tem que voltar lá na década de 50, quando a cidade começou a passar por um processo de transformação. São José dos Campos era uma cidade que poucos queriam vir para cá, né? Muito pelo contrário, só vinham para cá médicos, para poder tratar de pessoas doentes. Na década de 30, 35, 40, né? Era uma cidade conhecida como uma cidade sanatorial, né? Que tratava tuberculose, né? Se a gente parava para pensar, falava, como assim, né? Mas é a história nossa da cidade. A minha mãe conta que quando mudou para cá, ela tinha algo em torno de uns 18 a 20 anos. Para comprar alface na feira, meus avós tinham preocupação porque poderia trazer doença para casa, para você ter uma ideia como era a situação. Então, né? Era a situação. Se fosse falar aqui da região do Vale do Paraíba, que foi uma região muito, né, muito próspera da questão do café, Taubaté era a cidade, maior cidade da região. Era em Taubaté onde se concentrava também ao longo, né, daquelas décadas, daquele período, os órgãos públicos, né, a sede dos órgãos públicos, né, mas aí teve um grande marco de algumas indústrias que aqui, né, que vieram para São José, o sucesso da própria Cerâmica Vaz, né, a própria
a Cobertores Paraíba, a Tecelagem Paraíba, né? Outras cerâmicas também, que aqui se tornou um grande polo, né, de cerâmica. Depois a empresa Ródia também veio para cá. E essa história sempre trazendo bastante mineiros, tá? Tudo isso a gente vai colocando os mineiros, que tem uma grande participação da construção da nossa cidade. General Motors, e aí começa, né, várias indústrias vindo para São José dos Campos, e aí vem o ITA, né? E aí vem aí o ITA, né, quando o Casimiro Montenegro, né, juntamente aí com várias pessoas aí, resolvem aqui vir o ITA. À época, o prefeito Jorge Zarur, né? Eram médicos, grande parte dos prefeitos dessa década, e eu voltei com uma galeria de fotos, né, lá na prefeitura, só abrindo um parênteses, né? Isso é bacana, porque a história da cidade, de todos aqueles que por aqui passaram à frente da cidade, cada um fez, né, o seu papel e fez a doação dessa área, né, para o DCTA. E aí veio o ITA, vem INPE, vem DCTA, quer dizer, vem a Embraer, né, e olha hoje do que se transformou. Onde colocou São José dos Campos num outro patamar. Hoje a maior cidade, não hoje, já há algumas décadas, é a maior cidade da região. É uma cidade que se destacou né, do ponto de vista da tecnologia e da inovação, né, onde se concentra aqui toda a parte de pesquisas, de inovação aeroespacial, né, um grande cluster de empresas que elas se adequaram na inovação, né, da questão da aviação, com a Embraer, né, mas também ganharam várias outras expertises. E para isso você sempre precisou do quê? De uma mão de obra, né? Aqui a gente tem muitos pernambucanos, né, que aqui para cá vieram estudar no ITA, né, que tem essa grande massa que veio para cá. Então, tudo isso veio uma construção da cidade. São José dos Campos tem uma localização muito privilegiada, já desde, né, é uma esquina muito importante, quando a gente fala de Porto de São Sebastião, Litoral Norte, eixo Rio-São Paulo, com a rodovia Presidente Dutra, quer dizer, tudo isso veio se transformando, próximo, menos de 100 quilômetros do maior aeroporto da América Latina internacional, que é o de Guarulhos, né, o Porto de São Sebastião, que tem uma capacidade ainda e muito potencial de crescimento. Hoje, com a duplicação toda, hoje, né? com os investimentos de novas vias, né, seja o contorno de São Sebastião, Caraguá, ou seja também a própria duplicação da Tamoios, enfim, tudo isso daí coloca São José dos Campos, de fato, numa grande esquina, né? Uma boa esquina logística, numa área, né, geograficamente muito privilegiada. E ali se construir toda essa né, para que a gente possa chegar num momento como esse, né, para que a cidade realmente possa ser uma cidade pujante, e aí tem investimentos, você tem que ter uma cidade de ordem, de regra, de leis, uma cidade que tem uma segurança jurídica do seu planejamento, uma cidade que tem que crescer com ordenamento para que se mantenha qualidade de vida. Nós temos uma cidade que tem poucas favelas, né? Ainda temos, né, algumas aí, temos o Banhado, temos o Sítio Bom Jesus, temos ali no Sapê também, então a gente tem 3 pequenos núcleos, né, mas que a gente precisa e já estamos em processo para, né, regularizar essa situação. Então a gente ainda temos desafios, lógico, como cidade, mas já é uma cidade que se destaca, né? E a gente hoje se posicionar, né, desta forma, né, entre as 5 cidades, né, mais importantes para o desenvolvimento econômico do país, quer dizer, isso demonstra de fato qual é o peso que a cidade tem, né, da sua produção, da sua capacidade. E aí nós temos que ter em mente 2 capacidades que nós temos, né, do ponto de vista da pesquisa e da inovação, ITA, INPE, né? Esse cluster de empresas, né? Com Parque tecnológico, né? muito conhecimento. Aí vem o PIT, que aí o PIT é o DCTA do futuro, né? Acredito muito nisso. O Parque de Inovação Tecnológica, ele vai ser no futuro o que o ITA, o INPE e o DCTA, né? O DCTA foi para São José dos Campos, né? Ao longo dessas 5 décadas aí, desses últimos anos. Então, e o PIT vai ter esse papel de realmente transformar num distrito de inovação. Então, hoje a gente já tramita, a gente já faz todo esse processo de transformação, de ter um distrito de inovação. Então, não tenho dúvida que no futuro, né, vai ser um grande vetor de mudança também, de grandes mudanças para a cidade. Mas, com isso, você tem que ter o quê? Gestões que realmente pensam na cidade, né? Você ter uma cidade com infraestrutura e qualidade, né? Para que você possa atrair novos negócios. E você não pode ser uma cidade que atraia novos negócios dentro de uma concorrência de quem dá mais, né? E sim uma cidade que tem infraestrutura, né? Que te dá qualidade de vida, te dá segurança, qualidade de vida, né? Um ambiente seguro, um ambiente social onde você consegue viver, boas escolas públicas, né? Públicas e privadas, uma rede de saúde pública e privada, né? Que você realmente possa ter e você escolher. Quando a gente fala do público, aqueles que têm condições, que vá para a rede, né, que vão para a rede privada, né, deixa para que a rede pública realmente possa ser utilizada com aqueles que mais precisam. Então, você vai fazendo, né, um serviço com qualidade. Para atrair novos negócios é importante,
Mas o mais importante do que isso é você manter os negócios já aqui existentes. Como é que você faz que os negócios prosperem? Né? Como é que se moderniza uma empresa? Como é que a gente passa por um processo de uma cidade industrial? Né? Quando a gente fala da questão da desindustrialização, ou seja, da tecnologia, da robótica entrando para dentro da produção. Ela, né, tira 100 empregos, né, de um chão de fábrica. Não vamos ter mais, né, assim, falando de fábrica, nós não teremos mais uma fábrica de carro que vai gerar 10 mil empregos e vai produzir 50 mil carros. Nós vamos ter fábricas que vão produzir 100 mil carros com 1.000 empregos. Sim. Isso é um fato. Sim. Mas por trás, né, terá muita mão de obra que não está no chão de fábrica, mas está em TI, em desenvolvimento, em tecnologia, computação. Quer dizer, você tem outros, né, vai ser um outro mercado, e é isso que nós precisamos entender também. Mas, né, faz com que, né, todo esse contexto faz com que São José dos Campos realmente seja essa cidade que se destaca, né? E é lógico, né, tem a cultura da cidade, né, uma cidade que respira, né, tem no seu DNA a inovação, o desenvolvimento, a tecnologia, a pesquisa, né, aqui na cidade, desde as nossas escolas que tem empreendedorismo, né, hoje fazendo parte do grade curricular, né, não é um programa, não, faz parte da grade curricular de ensino das escolas públicas municipais, o empreendedorismo. Isso, né? Eu acho que é uma das coisas que realmente faz diferença. Então, isso é na formação, porque ele tem dois capital, né, que é o investimento, que é o financeiro, na infraestrutura e na construção, mas você tem que ter também a formação de qualificação de pessoas bem formadas. Sim. É isso que tem que ter, nós temos que ter, quer dizer, ter uma mão de obra qualificada, preparada, né, para o mercado de trabalho e preparada principalmente para o mercado, né, daquele trabalho que a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Então a gente precisa ter né, como é que a gente vai fazendo todo esse planejamento, mas acho que isso daí para nós recebo com muito orgulho, né? Mas sempre reconhecendo, né, o papel de todos aqueles que já passaram por aqui, né? De uma cidade não se constrói só pelo poder público, né? Tem que ser né, isso tem que ser uma rede muito bem integrada entre o poder público, o executivo, legislativo, governo do estado, governo federal, entidades, as empresas, a sociedade civil organizada. Quer dizer, você tem que ter, né, um ambiente, né, para que a gente possa ter uma sociedade, na verdade, né? Para que a gente possa ter uma sociedade que possa viver bem, né? E qualidade de vida traz prosperidade para uma cidade, isso não tenha dúvida, né? Nós se destacamos agora nos últimos anos com a segurança pública, né? Então a gente pode depois também falar um pouco sobre isso. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. O que eu defendo, o prefeito, em relação ao mercado imobiliário e São José dos Campos é o seguinte: um dos últimos prêmios, né? São José está sempre recebendo prêmios, né? O ranqueamentos e tal. Foi aquele de 9ª ou 7ª melhor cidade para se morar e viver. Né? O que eu brinco é o seguinte: quando a gente fala de mercado imobiliário e de serviço, essa colocação, essa busca de pessoas com o objetivo de viver melhor aqui, fez com que mudasse o perfil dos serviços na cidade. O que quer dizer com isso? A pessoa que vem porque quer morar bem, ela quer um serviço melhor, ela quer uma moradia melhor. O que eu entendo é o seguinte: São José não é um lugar que no mercado imobiliário você tem que estar preocupado com oportunidades. O que você tem que estar preocupado é com bons produtos. Por quê? Porque o consumidor é um cara que veio aqui porque quer coisa boa. Né? Então, Sim, então, o que eu tenho percebido também, eu estou chamando de a independência dos bairros, é o seguinte: eu tenho percebido que mesmo os bairros que antes eram considerados periféricos à cidade, hoje eles estão se tornando independentes. Né? Então, então, dentro desses bairros, a gente já está tendo o quê? As localizações estratégicas dentro do bairro. Então, não basta você estar no bairro, você tem que estar no bairro mais próximo às escolas, próximo à UPA, próximo, né, à rede de farmácia, de supermercados. Então, com isso, a gente consegue ver que há uma descentralização, né, e a gente consegue todo mundo viver melhor. Porque quando você tem que ter muita locomoção, dificulta muito a questão de mobilidade. Isso, Evandro, acho que o prefeito estava na época, acho que ainda era o Ramute, acho que vocês estavam
ainda como secretário, depois virou prefeito, e a gente construiu junto, né? A gente participou bastante pela Convap, junto com a prefeitura, na construção desse plano diretor, né? Que teve as centralidades nos bairros. Acho que isso foi olhou muito para isso. Isso, acho que foi, assim, um grande trabalho que a prefeitura fez em fazer os bairros virarem centralidades, que é justamente essa racionalidade, fazer com que o bairro tenha vida própria, alma própria, para justamente... Exatamente. Né, e aí você chega hoje nos produtos, você pega né? produtos completos, né? Foi como em condomínios, resorts, tal, nos bairros. Não é, antes era o seguinte, a pessoa só ia para o bairro por preço. Hoje ele já fala assim, não. Eu vou por produto, eu tenho produtos completos em outras regiões. Hoje os lançamentos imobiliários, tanto é que nós temos aí hoje aqui na cidade 2 grandes empreendimentos imobiliários, grandes de verdade, de grande peso. Um aqui no Aquários, que é a famosa Terra das Vaquinhas, né? A Terra das Vaquinhas. E o outro que a MRV está lançando lá do lado do Parque Tecnológico, que vai ser uma cidade. Nós estamos falando lá de 9 mil moradias. Perfeito. Ao lado. Então são... Com conceito totalmente já diferente de um bairro moderno, de um bairro inteligente. Nós estamos falando de fato de um empreendimento único, assim. Então, e outra coisa bonito de ver, né? Outra coisa que eu falo é o seguinte, né? O mercado imobiliário é algo que a gente tem que sempre olhar para o agora, né? Vocês que estão no governo, isso, aquilo, tem que olhar para frente, tudo bem, mas quem vai consumir, porque o agora, ou se você comprar um apartamento hoje, você vai receber daqui a 3 anos, então o próximo é o agora. E como é que o senhor enxerga o momento atual com esses 2 empreendimentos de grande porte? Como é que vai ser? Porque assim, já vou antecipar a minha percepção. A minha percepção é que o Parque Una vai subir o padrão de conceito, né? Conceitual de arquitetura. Eu acho que, pelo pouco que eu conheço do projeto, a prefeitura está de parabéns em ter conseguido, né? Não é ter contrapartidas, isso, aquilo, porque é um bairro com avenidas largas, e a gente sabe que se o poder público não intervir, isso não acontece, né? Com praças, na verdade, né? eu tenho. Vamos dizer assim. Então, assim, isso eu percebo que vai subir o padrão e isso acaba subindo o preço. No fim do dia é isso, né? Vamos dizer assim, você acaba tendo uma valorização maior porque você conseguiu produtos melhores. Como é que o senhor enxerga? Depois a gente fala também do MRV, mas do impacto desse para a cidade. Nós falando do Parque Una, eu estava aqui mexendo no celular aqui para achar uma foto de hoje, uma foto aérea, lá dessa região do Parque Una, né? Talvez depois a gente pode... acho que você E aqui, a área verde que está aqui é o que será a futura praça. Que é uma praça 2 vezes maior do que a Praça Ulisses Guimarães, que tem no Aquário. Então, assim, aqui dá para ter uma visão, né? Essa área verde central é onde será a praça. Apesar do projeto ser apesar de ser um projeto privado, né? Mas o conceito, eu falo, porque eu participei bastante, o conceito do empreendimento, ele partiu de uma política pública da prefeitura, né? Eu acho que a prefeitura que exigiu no bom sentido, né? Sim. Propôs junto ao empreendedor e falou, olha, aqui, se não tiver uma qualidade, se não tiver uma qualidade ímpar, né? E Fabiano, você sei disso porque participou dessa história, né? como presidente da Convap, como membro também da Convap. A Convap é uma associação que colaborou e muito com a construção, né, do plano diretor e da lei de zonamento, e a ajuda foi transparente, através de oficinas, através de audiências públicas, através de documentos com propostas, pensando junto o que é melhor para a cidade. Eu nunca vi ninguém ali pensando na sua particularidade do seu negócio, né? Ali dos empresários, dos construtores, nunca, sempre de forma cidade, o que a gente, né? A região leste, região norte, características das nossas regiões, né? E foi um plano diretor que foi muito bem elaborado, né? Só que tem que ser um plano diretor também que tem que ser muito, né? O plano diretor e a lei de zonamento também tem que ser dinâmica, né? Se algo a gente percebe que não está acontecendo, é porque nós, de repente, também erramos. E você precisa ter a velocidade sempre da correção, né? É lógico. E fazer com que a cidade cresça, né? Mas de uma forma ordenada e ganhar qualidade de vida. Uma coisa é manter o que já tem, né? Não perder, jamais, mas ganhar. Quando a gente fala ganhar, vamos falar do Parque Una, a área das Vaquinhas. Ele vai valorizar todo o entorno.
todo o entorno vai valorizar. Isso não tenha dúvida. É que nem quando a gente entra em bairros que estão em processo de regularização, bairros irregulares. A gente faz toda a regularização, regulariza a terra, ato seguinte, cada morador vai lá e regulariza a sua obra, né? A BITS, e aí você vai e entra com o asfalto e a guia. O que acontece na sequência? Todo mundo vai fazendo as suas obras da sua calçada, melhora o seu muro, melhora o seu portão, começa a investir na sua casa, você tem uma transformação, ou seja, você tem uma requalificação urbana, né? Super importante. A Via Oeste agora teve essa transformação ali no bairro do Limoeiro, de algumas casas ali, onde calçada, guia, asfalto, as frentes das casas reformadas, você tem uma transformação de requalificação. Então você tem novos bairros que surgem, mas que também você faz um impacto de forma positiva de valorização, né? Seja arquitetônica, valorização do ponto de vista financeiro. Sim, o imóvel, né? As terras vão valer mais, os imóveis vão valer mais, não só do novo empreendimento, mas do entorno. Quer dizer, é uma infraestrutura, um empreendimento que, na verdade, ele vem para agregar valores de melhorias, né? E não trazer problemas. Porque essa é a grande questão. O que o pessoal que não é do ramo não consegue entender é o seguinte, que o crescimento ele vai para aquela região com a infraestrutura ou não. Você entendeu? Ou seja, porque as pessoas, vamos usar o Aquários como exemplo, as pessoas queriam morar no Aquários, querem morar no Aquários. Então, o Aquários é o bairro mais criticado. Exatamente. Mas é o bairro mais procurado. Exatamente. Mais sonhado. O Aquários tem essa característica. Então, isso. O que é importante é entender o seguinte, poxa, se não houver uma reformulação da infraestrutura, né? Ou seja, as pessoas vão para lá e aí que vão sofrer mais ainda. Né? E o preço, hoje, a ideia é que exista uma valorização na cidade, eu acho que isso aí desencadeia uma valorização na cidade como um todo, porque é uma escada, né? Ou seja, sobe lá de cima, vai subindo todos os outros. Mas com essa ordem. Se não acontecesse isso, ia existir a valorização por escassez. Ou seja, né? Certo? Ou seja, pela falta. Pela falta. Então tá bom. Então o preço ele ia subir de qualquer forma. Só que dessa forma, pelo menos você sobe com opção, né? Esse mecanismo de, então aqui são prédios de 2 dormitórios, aqui de 3 dormitórios, aqui comercial. Ele é muito mais inteligente do que as ondas, né? Vamos dizer assim, a gente que está no mercado imobiliário faz tempo, né, Fabiano? Então agora é a onda de estúdio, né? E teve a onda de sala de escritórios. E aí, de repente, a gente tem, né? Lá, o meu escritório é no Aquários. Há anos atrás eu alugava quanto aonde eu quisesse. Hoje já está faltando de novo. Daqui a pouco não tem uma ideia de fazer, vem todo mundo e faz. Ou seja, então, ou você tem muita opção, ou você não tem opção. Essa ordem, que eu acho que é difícil acontecer, né? Porque você precisa ter um empreendimento que comporte tudo isso. Eu acho que é algo que nos deixa esperançosos aí para São José. E abre espaço, né, para novos negócios chegarem na cidade, né? Quando você tem uma infraestrutura nobre dessa acontecendo, esses clusters que estão vindo para a cidade, grandes empresas, né? Essa é uma dúvida. Nós somos escolhidos, né? Se pegar a área nós somos escolhidos, Parque Una, né? Por exemplo, ele primeiro que tem a própria legislação já era uma legislação com restrições, né? Com exigências maiores, ou seja, viários maiores, praças e áreas de lazeres maiores. É um empreendimento, é um bairro aberto, né? Que vai nascer com condomínio, mas ele é aberto. Ele vai ter um síndico e já vai nascer com uma gestão da área pública do condomínio. A praça, quem vai fazer a gestão da praça pelos próximos anos, quando entregar, será pública, não vai ter cobrança de entrada, não tem bilheteria, né? Ela é aberta, mas a gestão da praça, né? Da exploração da praça vai ser privada do próprio condomínio. Então, você vê que já tem até um formato totalmente diferente. Ela é 100% pública, porém... Ela é 100% pública, área pública, doada para o município, não tem, mas ela vai ter uma gestão privada. Então, essa que é a grande questão, né? Você traz qualidade. E um bairro que já nasce com muito diferencial, já pensando o seguinte, onde que decola o drone, onde pousa o drone, onde você entrega o teu produto, aí você fala assim, já estamos vivendo muito isso já, né? Aqui em São José já temos várias empresas aqui que já produzem drones, né? Principalmente para o agro. Então é isso. Isso daí, de fato, é algo que vai acontecer. O correio vai entregar num determinado ponto e deixa que o drone faz o restante. Já leva lá na janela do prédio. Então, essas coisas... Então, esse bairro já nasce também com esse conceito, né? E com outro conceito, que são fachadas ativas.
que foi algo construído no plano Também diretor e na lei de zoneamento. O que é a certeza. fachada ativa? Aquários. As ruas internas do aquário são estreitas, com árvores, ficam escuras e com muito muro. Perfeito? Esse é o conceito do aquários, é isso. Calçadas estreitas, árvores, iluminação baixa, porque as árvores deixam de iluminar bem. Eu não sou contra a árvore, não, viu? É Sim. só. É que tem que ser tudo planejado, né? Planejado, Mesmo né? porque as árvores que foram plantadas ao longo de Dos décadas últimos aí, né? 50 anos, né? Totalmente árvores inadequadas para se terem na calçada. Mas assim é, e ela não sai por esta razão. Mas você tem muros. O que é a fachada ativa? Sem muro. Embaixo é comércio, as pessoas não sabem onde está o limite da calçada, onde está o limite da área privada, do espaço, como é que ele passa de uma rua para outra, né, sem ele precisar dar a volta no quarteirão, eles vão se conectando, os comércios eles vão se complementando, então assim, isso chama Isso, os últimos ativa. prédios que estão sendo lançados agora. As margens já, da Cassiano, se você pegar as margens da Cassiano Ricardo, ele já tem um pouco dessa característica, os novos, né, com essa, mas levarmos também essas políticas, né, dessa transformação também para os bairros, né, e a nossa, né, nós brasileiros, a cultura, a gente passou por alguns processos, né, São José dos Campos, Canebu construiu um bairro para os seus funcionários. Né? Alpargatas construiu um bairro para os seus funcionários. Então, eles moravam ao lado. GM construiu um bairro para os seus funcionários. Então, você tinha os funcionários morando sempre no seu entorno da sua fábrica. Chegou um período onde nós começamos a resolver a morar longe de onde a gente trabalha. Eu quero ficar longe do meu emprego, eu quero descansar minha cabeça, quero morar do outro lado da cidade. Não é isso? Foi isso que aconteceu. Aí todo mundo se distanciou das cidades. Isso fez com que as infraestruturas das cidades sofressem muito, porque você tem que ter um deslocamento muito grande, né? Muito grande. Você tem que ter porque aí você tem residência só numa única ponta, onde 100% daquele bairro ele tem que se deslocar para estudar, para trabalhar e para ir no médico, né? Para fazer negócio, para fazer compra, você tem que ir embora. Por isso o conceito dos bairros terem as suas próprias vidas, que são os seus próprios comércios, que as pessoas possam se deslocar menos de carro, mas que elas possam se deslocar mais a pé, para que ela tenha, né? Mas para ela andar a pé, o que ela precisa ter? Segurança, iluminação, certo? Ela precisa ter um ambiente agradável, certo? Você anda a pé onde você se sente à vontade, um ambiente agradável, que você possa andar, né? E você consegue fazer esse deslocamento nos bairros. Hoje a gente muda para um outro patamar, a gente está numa outra, onde as pessoas estão querendo se aproximar mais dos empregos. Aí vem os estúdios, loft, você aluga nos grandes centros para morar próximo do teu emprego, você tem que deslocar menos, para não passar horas do trânsito. Já sai do trabalho, então, passa na academia, passa no supermercado. Em São José, até no sistema de transporte público, o que nós queremos fazer? Estamos nessa transformação, não só de frota, sermos a primeira cidade, seremos, né? A primeira cidade a ter uma frota 100% elétrica no transporte público, é a questão realmente de nós mudarmos o conceito de mobilidade da cidade. É mudarmos o conceito de mobilidade da cidade, né? É termos uma cidade que é a cidade do 15 minutos. Acho que aqui eu vou fazer só um parênteses, né? Durante de hoje, né? Desde o final do ano passado até os próximos 2 anos e meio, isso não vai ser fácil em São José, por causa das obras da rodovia Presidente Dutra, obras do nosso sistema viário interno, isso traz um caos para o trânsito, né? Então, a gente vai ter né, as interdições da Dutra, hoje as obras da Dutra, elas trazem muito trânsito para dentro da cidade, mas nós vamos ter que conviver, paciência, motorista, pelo amor, né, paciência, para a gente poder sair com calma, saia mais, né, um pouco mais cedo, né? Para a gente poder, para ficar bonito, tem que atrapalhar um pouco, né? Lógico que não é essa a nossa intenção, mas acaba trazendo essa grande, né, traz esse incômodo, né, do ponto de vista do trânsito. Mas é isso que a gente precisa transformar. Então, hoje é realmente ter uma cidade que a gente consiga, né, com que tenha o nível de emprego, que seja uma cidade de oportunidade, ok? Oportunidade para se estudar, oportunidade para se formar, oportunidade para se qualificar, para ter a sua profissão, né? Oportunidade para você constituir sua família, enfim, ter aqui sua vida, que teus filhos também possam ter, enfim, essa que é né, que a cidade tenha essa, né, tem esse conceito, tem esse espírito, né? E isso se faz com todos juntos. Quando todos, né, todos se integram com esse mesmo objetivo, né, de ter aí uma cidade melhor. E aí, com os investimentos, mudar questões arquitetônicas, paisagísticas da cidade, né? A gente poder ter mais praças. Vamos inaugurar agora, não amanhã, né? Amanhã a gente entrega uma praça 100% feita pela iniciativa privada, uma praça lá na região leste, 100%, sem nenhum custo, né, dentro dos valores de outorga que foram feitos por a empresa. Então, isso é bacana, que a gente vai levando áreas de lazer, novas praças, com novos conceitos, isso é bacana. Isso vem do fruto de também uma construção que todos ajudam a construir uma cidade, né? E isso amanhã,
que é a praça lá no Jardim São Rafael, na região leste, e sábado que vem tem a Praça Verão, que também é uma praça com 100% de custos do fundo, né? Do fundo dos valores de outorga das construtoras, né? Dos prédios. Então, você vê que é uma praça chamada Verão, com conceito completamente diferente, lá no Morumbi, ao lado da linha verde, né? Conectada com a linha verde. A linha verde já é um grande parque linear, as pessoas usam para caminhar, para correr, andar de bicicleta, para o transporte público, né? O linha verde. E também essa praça com um novo conceito, com os valores 100% de recursos de fundo, né? Das obras, como polo gerador de tráfego, fazendo essa praça. Então, esse é o conceito da gente fazer também com que a cidade possa ter essa qualidade de vida, né? Que, aliás, é o que todos nós, né, desejamos. Sim. Seja para nós, para os filhos ou para os netos. Né? Tem hora que a gente entra no processo dos netos, né? Ainda estamos no processo do filho, daqui a pouco entra no processo dos netos. Uma cidade que consegue segurar na sua cidade, né? A sua geração e a próxima geração já é uma cidade assim, de extrema importância, né? Você vê, eu tenho filhas, se formaram em medicina, tá indo, fez isso tudo, mas o sonho é voltar para São José porque sabe que tem um mercado aqui para explorar, né? Sim. Então é bom a gente saber que as nossas gerações futuras estão com desejo de ficar na cidade, tem oportunidades, né? A cidade tem oportunidade, isso aqui é uma... E já que a gente está falando de mobilidade, prefeito, eu atuo bastante na área do Urbanova, né? Nos condomínios, nas casas, gestão de obras e tal. A famosa ponte ou pontes, né, para ajudarem no tráfego, qual que é a verdade, assim, a que está mais próxima, a que está mais fácil de ser viabilizada? Qual que é a ideia lá? É o segundo acesso passando na porta do Esplanada do Sol. Tá. Né? Então ali tem a Henrique Mudá, né? Que é a Avenida Henrique Mudá, que sai ali da Anchieta, ela nasce ali na Avenida Anchieta, no final da Anchieta, no início da Via Esplanada, ali do Vale dos Pinheiros, né? Sentido Esplanada do Sol, aí entra na estrada chamada Jockey Club, que é uma estrada de terra hoje, né? Que dá acesso a uma fazenda, a uma área, né, que tem lá, e aí esse é o traçado que nós vamos fazer, né? E aí, o que a gente precisa, né? Que é a questão do time, né? Se o município faz essa obra já, faz a ponte, que isso é de responsabilidade do município, e já atravessa numa área que está, né, que não tem nenhum empreendimento e já faz as divisas de áreas com os loteamentos, com as vias, a gente desmembra a área que está lá de um proprietário, né, que não importa quem é o proprietário, a gente desmembra. Quando a gente desmembra, se ficar com menos de 100 mil metros quadrados, a gente perde o poder de exigência de loteamento de vias públicas, né? E lá no Urbanova, todas as áreas que estão lá, tem um consórcio criado entre elas, onde tem um percentual de valores que quem vai empreender, ele aplica ele paga um valor. Então, o primeiro empreendimento pagou lá em 1999, se não me falha a memória, pagou 435 mil reais, hoje tem na conta desses 435 mil, 2 milhões e 800 reais. Estou aqui arredondando alguns números, mas por quê? Porque esse dinheiro esse dinheiro está investido e ele está. Por quê? Porque esse dinheiro é uso específico para esse fundo de construção dessa via. Essa via vai custar 130 milhões hoje, com os valores mais atualizados. Se todas as áreas pagarem hoje, todas ali do Urbanova, com o seu crescimento, que são as áreas já são as áreas que já foram definidas, né, com essa questão dos valores através das suas metragens, né, a gente consegue ter um fundo aí de 38 a 40 milhões no máximo. Então, ainda tem recurso público que vai ser colocado. Ok. Mas o que a gente precisa é que os empreendimentos do Rio Paraíba para dentro do Urbanova, né, vamos dizer assim, eles também já vão se consolidando, porque são os empreendimentos que também faz o sistema viário. Então, a gente tem ali logo nas margens do Rio Paraíba, já tem um empreendimento que já tem um pré-projeto em análise, né? Vamos dizer assim, um master plan, já em análise, já na prefeitura, para que a gente possa já encaminhar para uma aprovação de projeto. Aí a gente dispara a nossa obra. Por quê? Porque aí tem aí faz justo, aí vamos lá, não adianta nada hoje eu fazer a obra, atravessar a ponte e deixar ela fechada. Fazer não é isso. Obra aí a gente consegue fazer a obra da Via Esplanada, da Henrique Mudá, Jockey Club, que é uma via, faz a ponte sobre o Rio Paraíba, e aí nós vamos ter duas conexões. Uma conexão à esquerda, que vai ligar até o Monte Serrat, ok? Faz essa conexão com o Monte Serrat, e à direita, a gente continua, em linha reta, a gente continua e conecta com a via do Alphaville. Lá hoje o Alphaville tem uma via que está parada no nada, né? Ela aponta por baixo. Ela aponta no nada, né? Então ali ela continua, a gente faz essa conexão. Então isso a gente consegue fazer mais uma saída. E quando começa essa via ali na Henrique Mudá, entre o bairro do Vale dos Pinheiros e o bairro e o condomínio Esplanada do Sol, existe uma área. Ali vai passar uma via. Essa via vai encaixar lá na rotatória do Vivale. Então, quem for para o Urbanova pela Lineu de Moura não vai precisar ir mais no
na rotatória do Termas, ok? Ele vai acessar por trás, ali por trás do Vale do Espelho. Então também a gente faz uma descentralização também desse trânsito, que hoje chega tudo no Termas, pela Lineu, né? Sim. Que vem do Urbanova Centro, ou do centro, Via Oeste, Eduardo Cury, Avenida Anchieta, chega todo mundo no Termas do Vale. Então a gente descentraliza, por isso a rotatória do Vivale é uma rotatória grande, né? Ela é grande, né? Pequena, ela é grande para hoje, e pequena para o futuro. Só que é pequena para o futuro. Então, você vai, porque ela conecta uma via do seu lado direito ali, né? Do lado do Santa Rita, ali, aliás, antes do Santa Rita. Então, a gente faz essas mudanças. Esse é o primeiro acesso. E nós estamos estudando mais 2 acessos, Evandro, lá. Um acesso que a gente começou a fazer o estudo agora, para sair do papel, precisa ser colocado no papel primeiro, né? Sim. Esplanada do Sol, essa via que eu falei, isso já está no papel, projeto executivo, já temos orçamento, a gente já começa a viabilizar. Ainda do Esplanada do Sol, só para eu aprendi um negócio lá com o Eloy Moreno na Jovem Pan, que é o seguinte, a gente tem que fazer a pergunta com a dúvida do que o ouvinte tá tendo. A primeira pergunta, eu imagino a resposta, mas são sempre vias que vão e vêm, né? Certo? Assim, vias de 2 mãos. Não é que você vai entrar no Urbanova por um lugar e sair pelo outro. Sempre de mão dupla. Certo? Sempre. Então, acho que isso é importante esclarecer. E a outra coisa que eu sempre, né, me perguntei ali ao final do Alphaville é isso. Ou seja, todo esse grande traçado já está desenhado. Sim, já está desenhado. Né? Vamos dizer assim, então, mesmo áreas que hoje são... A pessoa nem pensa em desenvolver, mas se ele quiser desenvolver, ele vai ter que respeitar aquele traçado. Nós que somos empreendedores e que trabalhamos na área de loteamento, toda vez que nós vamos aprovar um projeto na prefeitura, existe já na prefeitura um macroviário, todo plano pensado, macroviário. chama um plano macro. Então, quando você vai com uma área propor um loteamento, entendi. Não é você, eu vou desenhar, vai ficar melhor a minha área. Eu vou desenhar o urbanístico aqui e vou lá aprovar na prefeitura. Não, eu vou ter que combinar com a prefeitura que aquilo que eu estou desenhando está condizendo com o macroviário que a cidade já pensou no passado. Aí a gente já tem no macroviário você já tem quais são as vias, né? Quais são as vias arteriais, quais são as vias de ligação, quais são uma com 33 metros, outras com 14,5, então você já tem todo esse dimensionamento. Lá na região do Urbanova, o que a gente começa a fazer agora, e nós já estamos fazendo, é fazer com que os lotes que lá existem, que ainda não têm projetos de loteamentos, né, já anteciparem as suas doações do sistema viário. Ok? Para que a gente possa já também antecipar o processo. Já é definido. E que é bom para todo mundo, né? Que isso é bom para todo mundo. Então chegou agora no momento que a gente... que ele não queira fazer, ele vai estar numa área mais nobre porque já tem um viário, né? E quando ele for empreender, já vai estar valorizando mais, porque ele já vai ter uma parte da infraestrutura, né? Já pronta, uma parte. Quando ele for fazer, ele vai ter que ampliar a infraestrutura, mas isso a gente já consegue fazer. Então, e temos uma outra ligação que a gente está fazendo estudo agora, fazendo estudos, né, ambientais, que é a ligação da rotatória da Arena, eu vou usar pontos aqui, da Arena até a rotatória da Aeroman, no Urbanova. Né? Só que ali é uma ligação... Da Univap, ali embaixo da Univap com a Arena. Univap com Farmaconde. Então ali é uma conexão que tem que ser feita totalmente suspensa, né? Porque nós estamos falando em atravessar o banhado, né? Então tem que ser suspensa, não tem uma outra forma de troca de solo, terra, eu já nem imagino que não... Aliás, todo mundo já... Também, até pela licença, até para a gente poder fazer a proteção da questão né? ambiental, teria que ser suspensa. A gente vem fazendo esse projeto. E tem uma via que vai acabar se antecipando no desejo, que depois que nós inauguramos a via Jaguari, né, que liga da Via Norte até a fábrica ali da J. Macedo, que são da fábrica Petibon, né, e já conecta com a via Jaguari na região norte da cidade, agora nós estamos muito próximo a 1,5 km, que é pela estrada Jaguariúna, né, que conecta com a Urbanova, lá atrás, na linha do trem. Então, esse desejo vai acabar também... Né? Quem anda de bicicleta conhece tudo isso que a gente está falando. É verdade. Então isso vai acabar, esse desejo vai se conectar. Há um ano, eu não tenho dúvida, o Urbanova não conseguia entender que ligação era essa, e não quero me conectar lá, porque lá não tem nada. Não queremos. Assim, lá não tem nada, né? Hoje ela já falou, pera lá, mas se eu sair aqui, eu vou para a Vila Industrial, eu vou chegar lá na Vila... E vou pegar via Jaguari, a Jaguariúna, Jaguari, Via Norte, Sebastião Goberto, que está em obras, JK, estou na Vila Industrial. Passando, sabe por quantos semáforos? 3 semáforos. Puta, eu não vou precisar mais pegar Lineu de Moura, não vou precisar pegar Anchieta, Anel Viário, Eduardo Cury, olha como que... E uma outra dor forte também é
toda a mão de obra que trabalha na Urbanova, tanto das diaristas, as empregadas, mais Muitas pessoas todas as vêm da pessoas região que norte. trabalham ali nas suas obras, né? Que você trabalha muito na E Urbanova. moram Que tem que dar essa volta toda viária para chegar na Urbanova com toda dificuldade, vai ser um pulo. Vai ser um pulo. Então, a conexão com a região norte, tudo isso daí beneficia o vai quê? beneficiar Crescimento, tanto que, né? valorização. Não Tanto tenha que tem um dúvida grande disso, empreendimento né? saindo já nessa Sim, avenida, sim. né? Então, assim, E olha que a hora que você começou a falar, eu falei, ele vai falar que vai ligar para Jacareí via... E não é. Não, tem ali é nada. fazendo conexão né, com nós mesmos. Ali é um anel E viário tudo isso que nós interno, estamos falando de sistema viário, sempre tenham em mente, tá? Calçada e ciclovia. Sim, sempre. sim. Pedestre e bicicleta. Sempre. Todas Aliás, as vias, todas que sejam novas ou que sejam requalificadas, calçada, ciclovia. Sempre. Ciclovia iluminada, né? Sim. Calçada, né, para o pedestre iluminada, e as vias, né, com canteiro central, quando a gente tem as vias de 3 faixas. Né? A Via Oeste, por exemplo, ela é meia. Né? A Via Oeste é meia, sabia? Hoje a ciclovia é no canto direito. No futuro, a ciclovia vai ser no meio, porque vai rebater uma outra pista de 10,5 metros. Então, assim, a ciclovia, a Via Oeste é meio. Hoje ela tem 2 faixas, na verdade ela cabe 3. Entendi. Então, aí no futuro, o que vai ser? Um sentido de 3. Então, por exemplo, o Parque Una vai ter que executar uma obra. Que obra é essa? Duplicação da Via Oeste, entre a Arena e o Termas do Vale. Então, o que ele vai construir? 10,5 metros de via. Né? Do lado da ciclovia. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a ciclovia e o passeio fiquem no meio. Né? Aliás, vai ter passeio nos cantos também, que elas têm os passeios no canto. Mas ciclovia vai ser no canteiro central, vamos dizer assim. Né? A ciclovia vai ser no canteiro central. E esse problema foi agravado com as famosas motinhas, né? Porque, hoje em dia... Hoje é uma outra discussão. Eu vou soltar uma... Aliás, a gente já tem um material pronto. Na verdade, a gente falou que não ia falar de polêmica aqui, mas... Não, material pronto. Mas é que eu tenho filho, né? Aliás, papais que dão motinho pros filhos... Nós que andamos de bicicleta, a gente passa tranquilo. Os filhos vão voltar a pé pra casa, viu? Papai que dá motinho pros filhos... Porque como passa correndo, né? O filho vai voltar pra casa, viu? Capacete é obrigatório. Então, assim, a gente vai fazer agora a gente acabou de fazer um documento muito... Né, didático, né? Didático para que realmente as pessoas possam entender daquilo que é necessário né, com os itens de segurança, é necessário em tudo. Bom, toda bicicleta, capacete é item de segurança, né? Aqui não tem a obrigatoriedade de multa, porque você não multa CPF no Brasil. Você vê que a lei de trânsito né, há uma regulamentação na lei de trânsito, aliás, há artigos, na verdade, artigo da lei de trânsito para multar o CPF. E nunca foi regulamentado. Entendi. Aliás, o CTB, acho que nem lembro de que ano que ele é, 97, 98, nunca foi regulamentado no Brasil. Eu sou a favor de ter que regulamentar, mas, enfim. Mas tem uma coisa, tem regras, a gente vai soltar agora. Mesma coisa, uma discussão que tem muito, né? Motoristas passam ali pela Lineu de Moura, pela Via Oeste, por exemplo, e tá lá o ciclista na pista andando, vai andar na ciclovia. Se a bicicleta dele for speed, ele não pode andar na ciclovia, porque a bicicleta speed passa do limite de velocidade de 25 km. Então, ele tem que andar na via. Que, aliás, a lei de trânsito assim ordena, né? A bicicleta tem que andar na via. Ele tem que ter a convivência. Aí é educação no trânsito, né? Mas não tem como exigir que aquela bicicleta speed, que está a 40 km por hora, ande na ciclovia, porque na ciclovia não é permitido, né? Então, tem todas essas... Mas aí é campanha educativa para que a gente possa fazer. Essa é a questão. Essa é uma polêmica boa. Questão de cultura, né? As pessoas têm que se aculturar, né? E assim, eu... confesso que eu fiquei meio surpreso, que eu fiz um evento semana passada, inclusive o Mário, o secretário, teve lá no evento para explicar algumas coisas e falou a respeito desse empreendimento da MRV, que realmente vai causar um grande impacto lá. Eu fiquei surpreso, porque eu sei que a área da MRV há muito tempo, né, mas que... eu não achei que já tivesse em fase de implantação, uns 8 né? anos que estão aprovando. Hoje está todo aprovado, hoje o empreendimento, todo aprovado já em todas as, né, tanto na Prefeitura, Grapoab, Sabesp, CETES, BDP, todas as aprovações já estão implementando. Lá tem um pouco das características de aprovação igual aqui do Parque Una, que são 2 fases, aprovam um projeto completo, ok? Mas podem executar em 2 fases,
eles podem, né? Isso não quer dizer que eles vão fazer. Pode fazer também uma única fase e com obras, como ele também pode fazer com duas. Porém, mesmo fazendo com duas fases, a parte de infraestrutura tem que ser feita toda na primeira fase, perfeito? Então, tanto a parte de, seja de água, de esgoto, também, né? Seja lazer via, né, as áreas institucionais, praça, tudo isso na primeira fase. Então, até porque valoriza também até o lançamento da segunda fase. Então, a segunda fase é adensamento. Então, eles podem fazer. Então, os dois têm muito essa particularidade, até pelo seu tamanho, perfeito? Até pelo seu tamanho também. Então, quando a gente fala em fase, nós estamos falando em 8 anos, 4 e 4 anos, mas lá já está fazendo. Aliás, as obras de duplicação da avenida principal, que chama Constância da Cunha Paiva, né, ali do Santo Inês 1, já está sendo toda duplicada, né? Ela é uma avenida principal, agora eles fazem uma conexão com a avenida do Parque Tecnológico, poucas pessoas conhecem ali a avenida da Unifesp, onde está as universidades, já é uma avenida dupla. Já vão começar a conhecer mais o parque, agora vai começar a intimidade maior mais, né? Hoje é bem, hoje é um pouco restrito. Pela Dutra ali, então assim, vão começar a conhecer muito mais ali, então faz essa conexão. Essa conexão, a Constância da Cunha Paiva, que está sendo duplicada, a conexão agora com a Via do Parque, já faz parte também da linha verde, né? Nós temos aí a linha verde fase 2, que aí eu já falo dela, que sai do parque, que vai sair do Jardim Paulista, da rodoviária, onde ela hoje finaliza. Então a gente continua com ela, passa ali passa pelo Estádio Martins Pereira como estação, atravessa o córrego Cambuí, conecta com a Via Cambuí, ali tem uma estação, passa pela frente da Revap e por trás do motel. Então, assim, a gente não vai para o Vista Verde, a gente vai ali por trás, né, no Linhão, passa pelo Linhão, passa pelo Diamante, Jardim Diamante, Vista Verde, sempre naquela parte do Linhão, né? Então, uma nova via. Com outro conceito. Quase que paralela à Dutra ali, vamos falar assim. Ela fica no meio ela fica entre o Vista Verde e os muros da Revap. Meados do bairro. Bem assim, bem atrás também, que muitas pessoas nem conhecem, porque nem passa por lá, ela não tem um acesso, né? Só quem mora lá no Jardim Americano, que consegue ter uma visualização dessa área. Mas a gente passa, e ela tem um conceito diferente, porque é a linha verde e anel viário leste. Hoje, ali na Rua Turquia, onde tem o Habib's, né, o famoso tobogã, nosso famoso tobogã, né, que é aqui em São José, que nós temos de via, né, quem passa ali, quando você desce, você tem a linha verde ao lado esquerdo. A linha verde, o ônibus entra ali, ele entra à esquerda, né, numa faixa exclusiva, e vai para a rodoviária, né? Pode ver que uma faixa é concreto e uma faixa é asfalto. Ali no futuro vai entrar um carro. Então, esse carro vai entrar ali e vai chegar lá no Parque Tecnológico. Sem passar na Dutra, sem passar pelas marginais da Dutra, sem passar na Benedito Frigi, sem passar na Tancredo Neves, vai chegar no PIT. Então, assim, essa é a conexão. O conceito é linha verde com anel viário leste, né? Além da ciclovia, né, Dan? Ciclovia, totalmente com ciclovia. Imagina, vai conectar a região leste agora na região sul. É incrível. Nós vamos conectar com a região sul em ciclovia. Aliás, inauguramos agora a primeira ciclovia intermunicipal, né? A primeira do Vale do Paraíba, São José Jacareí, né? Através da Via Oeste, né? Mas, né, para a gente falar da região leste, então tem esses investimentos. A gente começa essas obras, a gente tomou agora uma decisão de fazer essa obra em 2 etapas, concomitantemente também, quer dizer, ou seja, nós apenas dividimos para começar uma obra do parque sentido centro e uma do centro sentido parque, perfeito? Tem uma obra muito grande de arte que é uma ponte bem grande para vencer ali do Jardim Paulista, da Vila Corintim, até o outro lado onde está a garagem de ônibus, que é a Via Cambuí. Então ali é um vão muito grande, é uma obra de arte grande. Então nós fizemos uma divisão, tem aporte financeiro do governo do estado de São Paulo, de 150 milhões de reais nessa obra, né? Mesmo porque o Estado já olha para essa obra como um futuro de conexão de sistema de transporte público intermunicipal. Ou seja, Jacareí, São José, Caçapava. Nós estamos vindo, na região sul, a gente passa a menos de 500 metros de Jacareí, né? E vamos chegar até o Parque Tecnológico, que está a 1 quilômetro de Caçapava, né? 1,5 km, não mais do que isso, de Caçapava. Então, o governo do estado já olha também essa nossa obra como uma obra importante para o futuro, para fazer as conexões entre cidades. Então, uma obra importante, a MRV, né? E na MRV é um bairro planejado, é isso? MRV é um bairro totalmente inteligente também. Vai ter uma grande área verde. Aliás, ele vai ter um parque, né? Uma área verde, que é um parque que vai vir desde lá do parque, do nosso poliesportivo, lá do Santo Inês, né? Que nós temos lá em cima, né? Até a rodovia Presidente Dutra. É um grande parque ali, tem um córrego, uma área verde, é grande parque linear. Vai ter um sistema de comércio dentro de um
modelo, vamos lá, um modelo mall, né? Que é aquele, igual Sim, o Open stripper Mall mall, aqui, stripper mall. né? Um stripper mall, que você tem todo o comércio, com estacionamento, né? Um estacionamento Não. coletivo ali, né? De todos os comércios. Isso é bacana. Esses são modelos, né? De bairros mais inteligentes, né? Calçadas, ciclovias, totalmente conectados. Os dois bairros têm uma conexão parecida urbanística. Tem. Mesmo o Parque Una com esse Do novo. ponto de né? vista de Ponto de deslocamento, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de áreas Que é o que a verdes. gente falou lá no começo, ou seja, o público de São José quer bons produtos, né? Independente da classe social. Aí vamos lá, nós falamos aqui do Parque Una. O que vai acontecer com esses empreendimentos do MRV, né? Mesmo porque é um conceito da MRV muito diferente daquilo que ela é conhecida. Vamos dizer assim, né? É um conceito bem diferente, ela chama Sete Sóis, né? É um empreendimento, chama Sete Sóis. Vai ter uma valorização de todo aquele entorno. Isso não tenha dúvida. Mesma valorização, impactos de crescimento, impacto de valorização de qualidade de vida e também do ponto de vista financeiro. Acelerar essa independência daquela região. Isso. Então, assim, isso vai trazer um grande benefício do ponto de vista, principalmente do transporte público e da mobilidade daquela região. Hoje, aquela região, ela só tem uma opção, né? Hoje, o Cajuru tem uma opção hoje pela Via Cambuí, né, consegue sair pela Via Cambuí, não precisa vir pela estrada do Cajuru até Tancredo Neves e Pedro Frigi, Benedito Frigi, sai pela Via Cambuí, mas a região leste, pegar Vista Verde, Santo Inês, Frei Galvão, Capão Grosso, até o Bom Retiro, né, lá na Carvalho Pinto, toda essa região sai por um único lugar, Tancredo Neves, Benedito Frigi ou Pedro Frigi. E Viaduto Vista Verde ou Viaduto Santo Inês. Não tem outra saída. Saiu pelo Santo Inês, vai ter que pegar a Dutra. Saiu pelo Vista Verde, você pode pegar a Dutra ou você pega a JK. Entendeu? É as únicas saídas, não tem outra opção. Ou é JK ou é Dutra, não tem outra. No futuro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essas obras. Então, e além das obras do MRV, só para complementar, a MRV também é responsável por construir a duplicação do viaduto Santinês. Então, o viaduto Santinês será duplicado. Ela tem até 2030 para realizar essa obra da duplicação do viaduto Santinês. Então, quando a gente fala 2030, nós estamos falando aqui em 5 anos, mas é 5 anos para que realmente tudo aquilo possa adensar. E também é um período que vai estar com as obras da Dutra. As obras da Dutra devem chegar ali no ano de 2028, né? A duplicação da Dutra vai até onde? Até o Gênio de Melo. Vai até a divisa com Caçapava. Então, assim, essas obras que estão na Dutra, que hoje está no trecho Jacareí, Canedo, é o primeiro trecho, depois vem o segundo trecho agora, que vai ser do Canedo até o DCTA, né? Depois vai ser DCTA até Vista Verde, e aí obra de arte, as obras de viaduto, o viaduto Bandeirantes e o viaduto da Granja, os dois vão pro chão. A Dutra ficará fechada em alguns momentos por 24 horas. Poxa vida. Gente, me perdoem, mas eu já peço desculpa de forma antecipada. A nossa vai virar um caos. A nossa Dutra vai ser a JK. A nossa Dutra vai ser a JK. Exatamente isso. Então, assim, é uma operação que nós vamos ter que fazer. O prefeito vai dar feriado prolongado para a cidade, fecha tudo enquanto isso acontece, né? Coitada da minha mãe, entendeu? Minha mãe vai ser minha parceira, mas enfim, a gente pede paciência, lógico que vai ser tudo muito bem comunicado, são obras importantes, vai te fazer, ali no DCTA também tem duplicação, em frente ao Center Valley tem duplicação, então as marginais serão construídas em toda a extensão de São José dos Campos. Então você imagina isso no futuro, o quanto isso vai beneficiar, o quanto isso vai... É uma vida sendo salva, né, que a gente sabe que tem a questão de usar a Presidente Dutra é uma avenida para nós em alguns momentos, né? E deixarmos de ter essa, né, como avenida e termos outras opções. Quero ir para o parque, eu posso ir pela Marginal, posso ir pela Via Cambuí, posso ir pela via pela linha verde, né, o Anel Viário Leste, eu posso ir pela JK, quer dizer, você tem opções para se deslocar, né? Então isso é importante. Mesma coisa com Jacareí ou Dutra São Paulo, né? Pode ir pela Via Oeste hoje, posso ir pela Estrada Velha, né, Rio São Paulo, na Zona Sul, eu vou pela Dutra ou pelas marginais, quer dizer, você tem opções. E, prefeito, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta, né? Vamos dizer assim, a gente sempre quer ouvir um pouquinho do futuro e o mercado imobiliário sentiu muito positivamente essa migração dos grandes escritórios, né? Sejam back-office, seja engenharia, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. A Bandeirante Energia, quando veio para cá, causou impacto. A Ball, a Boeing, a Bayer. Então, assim, isso é o que nem você falou, é fruto de algo que já vem sendo trabalhado faz muito tempo, mas é uma tendência, né? Com essa melhora a cidade, aí o escritório, o pessoal do staff quer vir, uma coisa leva a outra. Existe um planejamento,
faz parte do planejamento da prefeitura trazer mais empresas assim? Como é que funciona? Porque a indústria a gente não tem espaço, né, espaço físico para trazer, né? Nós não temos mais, né? Hoje em dia, grandes indústrias é muito pouco, não tem mais, né? As grandes indústrias hoje já estão posicionadas, já estão, né? Já estão aí consolidadas as grandes indústrias, né? O que nós temos agora é a geração de novos empregos, muitos deles ligados seja na tecnologia, no TI, né? Na IA, na inteligência artificial, muitos deles ligados, né, nos escritórios de serviços. Nós temos uma legislação, por isso que nós conseguimos atrair esses negócios, que são esses escritórios, a BOL, por exemplo. Existe benefício fiscal. Existe um benefício, existe uma autorização tributária, porque a BOL, por exemplo, ela roda a folha de pagamento da planta dela do Chile aqui em São José dos Campos. Ela emite ordem de pagamento de fornecedores, por exemplo, em São José dos Campos para a planta do Chile, ou seja, para os seus fornecedores do Chile, entendeu? Então tem toda uma questão tributária também, né, do processo. Então a gente tem uma legislação própria para que possa a gente ter aqui um escritório da BOL. A Bayer também, da centralidade da Bayer, como você bem colocou, a própria Boeing, que tem projeto de chegar, hoje está com 600 engenheiros, a Boeing, né? Quando você passa ali no prédio do Shopping Colinas, você passa às vezes 3 horas da manhã, as luzes estão acesas, não esqueceram, não. São funcionários da Boeing que estão trabalhando, porque eles estão no contraturno de horário Cassini com o Japão. Sim. Interessante, ou até com outros países. Então, eles têm um sistema ali de atendimento, eles têm um planejamento em São José de chegar até 1.500 a 2.000, né, engenheiros aqui. A Embraer, num processo também de crescimento também dela, né, até seja pelos, né, assinou o maior contrato da história dela, né, tem uma expectativa super positiva de ampliar todo o seu serviço. Nós fizemos mudanças aqui em São José, eu fiz o ano passado, né, um incentivo de benefício para toda a cadeia produtiva da cidade aeroespacial, né? Então, por exemplo, a Embraer, era muito mais barata a Embraer mandar seus técnicos para fora, em viagens, para fazer a manutenção da aeronave lá no outro país, do que a aeronave vir de volta para São José. Hoje não, hoje compensa a aeronave vir para São José, parar aqui em São José e fazer todo o seu pátio de manutenção aqui. A gente tem a Eleb, que faz toda a parte de trem de pousos, que precisa ser trocada, né, de uma certa frequência, né? Só a Eleb, nesses últimos 2 anos, foram mais de 100 funcionários contratados, sua produção de arrecadação junto a impostos subiu mais de 300%. Então, assim, você vê que são várias, né, pecinhas que você mexe. Assim, eu estou falando da Embraer porque ela é a principal, mas é toda a cadeia produtiva que você tem em torno, né, da própria Embraer, de muitas empresas. Então, e o nosso aeroporto, né? O nosso aeroporto, com o funcionamento dele em concessão que nós fizemos, né? Isso foi até no governo do prefeito Felício, e, aliás, e tudo isso que eu estou dizendo, tem muita, né? Tem o Felício com muita participação, que é o nosso vice-governador, né? Isso foi tudo, né, pensado ali num planejamento de várias ações do aeroporto, da própria rodovia Presidente Dutra, que, aliás, o ministro de tudo isso era o Tarcísio. O Felício era o prefeito, né? Hoje está o Tarcísio governador e o Felício vice, né? Uma história até... Só para colocar mais um meio de transporte que dá para chegar em São José, que é a linha férrea também, né? O trem também, o trem que está em estudo. O trem que está em estudo. Que também e que vai ter uma assim, estação de né, São José. Falar né? do aeroporto de São José, esse é uma outra transformação. Sim. Hoje o aeroporto de carga, né? Carga já é um sucesso. Um potencial ainda de crescimento, né, é enorme. Né? Hoje a gente começou com um voo por semana para Miami, agora já são 3 voos por semana para Miami. Tem dia que já chegamos a ter 15 aeronaves em solo só de carga. Você imagina que antes as turbinas dos aviões da Embraer iam para Viracopos. Descarregava em Viracopos. Caramba. Não descia em São José. Que loucura, Turbina, né? motor, peças, nada que são importado, tudo em Viracopos. Depois transportava tudo de forma rodoviária. Que loucura, né? Hoje desce aqui o maior cargueiro. São José pode descer, uma pista que comporta. O maior cargueiro desce aqui com motores e turbina. 3 horas ele decola, ele pousa. 3 horas está tudo na linha de montagem e o avião está indo embora. 3 horas. Então, assim, é uma coisa... Você imagina o quanto ganha. Imagina a Johnson. Sim. Né? Sabe que Band-Aid é made in São José, né? Band-Aid do mundo sai de São José dos Campos. A planta da Johnson em São José dos Campos é a única planta dela no mundo que produz todos os produtos dela. É a única planta do mundo que produz todos os produtos dela. Então, importa-se e exporta-se muito, né, a Johnson. Então, o aeroporto também passará a ser utilizado. Enfim, várias empresas que vão, seja de São José, da região. Olha, estou falando de São José, porque estamos aqui, mas da região também muitas empresas se beneficiando. Sul de Minas também se beneficia com o cargueiro. Então, isso é uma grande
né, grandes mudanças. O aeroporto vai mudar de lado, né? Eu sempre falo, ele hoje está virado para a Avenida dos Astronautas, né? Ele vai virar para a antiga Tamoios, né? Ali para a Vila São Bento. Sim. Ali virado para a Vila São Bento, tem aquela grande área do DCTA, ali vai ser o aeroporto de carga, o aeroporto de passageiros. Você imagina que você vai acessar o aeroporto sem precisar entrar na cidade. Vai ser uma outra pela rodovia transformação, Presidente né? Tamoios, é uma outra transformação. Você Outra está conectando com a transformação. Dutra, conectando com a Carvalho Carvalho Pinto, e principalmente. você tem esse acesso. Por onde vai ter que vir o trem? Eu não vejo outra forma a não ser vir por onde o Estado tem área, onde que é as margens da Carvalho Sim, Pinto e da com Ayrton certeza. Senna. Entendeu? Não dá para usar a linha hoje É existente, isso que eu acho ia muito perguntar. difícil. Acho que ela se desvia muito do interesse passageiro, né? Uhum. Mas vinha uma linha que venha pelas margens da Carvalho Pinto, da Ayrton Senna, Com vindo de São Paulo, certeza. mesmo porque tem uma linha até Mogi, se puxar de Mogi para Ok. cá já é um ganho, e vai conectar onde? No aeroporto. Onde vai entrar esse trem? No aeroporto. Pensando no futuro, que ali o Estado já está pensando, o governador Tarcísio Felício, né? Esse trem um dia tem que ir para Taubaté, tem que ir para Aparecida, tem que ir para Cachoeira Paulista, Por óbvio. onde que ele vai? Né? Pela Óbvio, Carvalho por onde que Pinto. ele vai? Pela Então, assim, Carvalho acho que isso é um palpite, opinião minha Tá. dentro das Sim, discussões. sim, Lógico sim. que quem vai dizer são os técnicos, né? As empresas que foram contratadas, né? Mas a gente palpita, a gente dá nossos palpites Claro, lá claro, nas claro. reuniões, Isso é mas eu importante. acredito que vai ser ali, e eu também mostro o seguinte, ó, São José está se planejando desta forma, né? Uhum. O aeroporto está aqui, Temos né? áreas A para decisão isso, está né? aqui nós temos áreas para recepcionar, isso não dá impacto com a cidade, né? E quando a gente fala de aeroporto, nós estamos falando de Porto Seco. São Sebastião tem uma grande capacidade e começa agora as ampliações do porto. Sim. São Sebastião não tem espaço e nem pode. Caraguatatuba não tem espaço e nem pode. Serra do Mar. Lá tem. A São Sebastião tem dois: Serra do Mar e Tebar. Uhum. Petrobras, né? Sim. Aí você tem Jambeiro, não pode. Paraibuna tem represa. Além também em de... toda a sua localidade, E né? também a sua topografia, Jambeiro, né? Também Topografia sobre toda a sua também, né? coisa. Onde que está o Porto Seco? Onde está a esquina, como eu falei aqui no começo, onde que está a esquina logística? São José dos Campos. E já tem uma política pública bem voltada para isso, né? Então, assim, e quando a gente fala em logística, né, a gente está pensando em... a gente pensa em caminhão, galpões, né? Cubatão, né? Cubatão deixa um pouco nós com medo, né? Não, nada disso. Hoje, quando a gente fala em logística, é algo muito mais moderno, Porto Seco muito mais moderno, você nem tem impacto, não tem impacto com a cidade, na nossa esquina, porque não entra na cidade, né? Tem todo um processo fora, né? Quando a gente fala de Porto Seco, nós estamos falando de algo muito mais moderno, né? Para a gente poder realmente ter esse serviço. E que é um serviço que traz muita renda para o município, da geração de emprego, né? Hoje nós temos uma empresa em São José que chama Somos. Somos uma empresa da Editora Abril, da antiga Editora Abril, que é um grande grupo de conglomerado de fabricação de livros. Produz livros. Né? Eugênio Que é ao Mello, lado né? da Embraer e Eugênio de Mello. Quantos quilômetros tem aquele galpão? Se somar todos os galpões, acho que dá 1 quilômetro Acho de que tem mais galpão, ou né? menos 1000 metros ali, louco. É uma coisa Grande. enorme. Ali fatura 6 meses por ano mais do que a GM. Sim. Só fazendo logística de livro. Aí você pensa, logística, você vê um caminhão. Lá passa 300 caminhões. 1.000 caminhões entre outubro, em média por mês, entre outubro e março, que são os anos finais do ano e os anos iniciais de volta às escolas, de produção de livro. Compra material gráfico, distribui para mais de 150 gráficas no Brasil, produz livro, retorna tudo para São José, embala tudo, call center de venda e faz toda a distribuição para a FNDE, para a FNE, para as livrarias Então, olha a logística que tem. Essa é uma discussão que eu tive, que eu fui aprender também algumas coisas, a gente aprende, né? Pô, mas o aeroporto não vai usar? Tem uma dificuldade, né? O livro é pesado. É muito pesado, né? Aí o avião é muito pesado, assim, né? Mas né? é bom ter que fazer o cálculo. O impacto desses escritórios, ele é impressionante, né? São José dos Campos, né? Os serviços, os call centers, as empresas de infoprodutores. E gera um salário que não é um salário administrativo, ele é um salário maior. Por quê? Até porque você exige, né, que aquela pessoa tenha uma formação também de 2 línguas, né? Por isso que em São José nós colocamos agora inglês na primeira série. Então, tem aula de inglês. Criança com 6 anos em São José dos Campos, na primeira série da Escola Pública Municipal, tem aula de inglês. É aula, não é aulinha, não. É aula, né? Eu falo que na minha época era aulinha, porque verbo to be eu não aprendi nada, né? Quando eu saí da escola, não aprendi muita coisa, só o verbo to be. Hoje não, aula de inglês. Pelas diretrizes nossas de educação básica do governo federal, em inglês é a partir do 6º ano. Em São José é a partir do 1º ano. Isso então, assim, já tem, porque nós temos que formar essas crianças, no mínimo, falando inglês, português, sabendo ler e escrever, óbvio, falando inglês,
Porque o emprego do futuro vai ser esse. Você vê um emprego administrativo, já vai te exigir que a BOL tem que ter, porque vai conversar com o Chile, vai conversar com outros países, então você tem que ter pelo menos a língua inglesa. Eu falo que São José dos Campos é uma cidade enjoada, né, prefeito? É assim. É uma cidade acostumada, mal acostumada. A regra é você alta, pode ver, a gente viu? sempre fala, você passa na cidade, são percepções bobas, né? Que a gente fala assim, pô, a gente não tô vendo um muro pichado, eu não vejo um nada, né, bagunçado. Por quê? Justamente porque eu acho que temos essa cultura, né? Temos que melhorar, uma cidade extremamente bem melhorar, organizada. sermos mais eficientes, né? Mas eu brinco e digo que aqui as pessoas não reclamam da piscina. Elas reclamam da temperatura da água da piscina. Nós temos 18 piscinas públicas aquecidas. Qual cidade? Capital. Vamos comparar com capital. É uma bolha boa, que tenha isso, né? Então, assim, isso é uma bela coisa bolha para super se morar, bacana, né? E a régua tem que ser alta mesmo, né? O cidadão tem que cobrar para cima. Aliás, tem que medir nós em cima, não por baixo, né? Medir por baixo é fácil, aí é fácil comparar. Ô, Evandro, esse recado todo que a gente está tendo aqui, né? Todas as informações que é difícil, às vezes, a gente perceber o que São José dos Campos é de fato, né? Porque a gente vive em microbolhas na cidade, né? Você vive um pouco aqui, um pouco ali. Isso é uma informação importantíssima para o seu grupo da Construção Clube, né? Para ver, acreditar muito na cidade. O grupo imobiliário já fica assim, já fica tudo conectado. Eu sou entusiasta de São José dos Campos, né? Eu sou nascido em Jacareí, mas vim aqui para estudar no Objetivo, terceiro colegial, então faz 30 anos que eu tô aqui. Evandro, desculpa te cortar. Enfim, pega a região do Rudá, Floresta, Rudá. Incrível. É o novo Urbanova. É o valor do Urbanova. Mas você pensa assim, quem imaginava... Aí você fala assim, aí tem muitas pessoas que perguntam assim, mas onde é isso daí, prefeito? Quem que imaginava Pega a Via Cambuí. Sim. Quando chegar no São Francisco, né, no bairro São Francisco ali, né? Ele pega a sua esquerda, né? E sobe e me fala o que é lá. As pessoas vão lá eu imaginava que num bairro, naquela distância do centro da cidade, que é o Urbanova, e encontrar uma casa de 2 milhões de reais, né? Um bairro que tem casa de 2 milhões de reais. Eu acho, assim, é um fato incrível, né? Assim, acho que tem muitas pessoas como eu, por exemplo, muito legal, né? Eu não comprei um terreno na época. Pois lá, com certeza. Poxa vida, viu? Não comprei, né? Muitas pessoas como eu, eu não comprei. E a velocidade muito maior do que o Urbanova, né? O Urbanova tem... Você vê como é que o Urbanova demorou para desenvolver, né? Exatamente. É assim, não pegou essa virada econômica como a gente está vivendo. Mas, olha, fiquei muito empolgado com a conversa, viu, prefeito? Parabéns pelo trabalho e a gente realmente tem a sorte de estar nessa região, né? Porque a gente, eu sou entusiasta, gosto muito de São José, mas esclarecendo, ligando todos esses pontos, porque às vezes por isso que é importante o podcast ser longo, né? Porque a hora que você liga todos os pontos, você consegue entender o sucesso, né? Muita gente fala, não, porque o pessoal de São Paulo quer vir para São José, mas na verdade, as pessoas, a maioria vem por trabalho, não vem por opção. A maioria vem porque tem uma oportunidade de trabalho, não vem porque fala assim, agora eu posso escolher onde eu vou morar em São José. Olha, não é isso. A grande maioria vem porque teve uma oportunidade na BOL, porque teve uma oportunidade na Boeing, você entendeu? E aí ele, depois que ele conhece São José, ele não quer mais sair. Eu conheço uma família... Sabe que essas empresas, Evandro, o prefeito pode estar aí para poder me grifar sobre isso, todas essas empresas que estão aí, a BOL, essas empresas, foram escolhidas pelos funcionários dessas empresas. É uma eleição que tem interna dentro da própria empresa que escolhe. A empresa coloca, olha, você quer Sorocaba, Jundiaí, São José ou tal cidade? Manda uma comissão rodar essas cidades e elege a cidade. Então, São José dos Campos está sendo eleita por esse pessoal, entende? Conheci uma família... muito legal. Não é assim, não é a BOL que resolve tudo. Entendi. Tem uma moça que me mandou nas redes sociais, no meu Instagram, dizendo, prefeito, parabéns pelo trabalho e tal, eu gostaria de presentear o senhor com bolo, né? Eu vendo bolo, toda aquela história. Eu falei, não, poxa vida, né? Não precisa, mas vem um dia me visitar aqui no gabinete. Bom, resumindo, foi ela, os 2 filhos e o marido. De onde vocês são? Viemos da Bahia. Poxa, mas por que vocês escolheram São José dos Campos? Ele falou, então, prefeito, trabalho na Petrobras, trabalhava na refinaria da Bahia, e eu estou há 6 anos esperando abrir uma vaga em São José dos Campos, que era para cá, era meu sonho de vir morar. Eu abri mão de promoções financeiras e profissionais, porque o que eu queria era estar em São José dos Campos. Então, como ele
várias pessoas. Sim, Assim, tem essa, sim, né? sim, Tem essa sim. escolha. Isso é muito bacana, Sim, né? sim. Isso é muito, muito legal, isso é muito bacana, né? Da gente ouvir também isso, lógico que, né? E falando assim, então, a partir de agora você é joseense, então você também tem as suas responsabilidades, cuide da cidade, o equipamento é seu, não suja a cidade, aquela coisa do, né? A gente também, a gente também tem que cobrar, né? Você cuida, jogar papel no chão, vou te pegar, você vai ver a multa que você vai levar. Quer dizer, aí tem aquela, não, pode deixar que aqui nós vamos cuidar de tudo. Então, assim, isso é bacana, isso é Sim, legal, né? isso. E o joseense é muito acolhedor. Aliás, você pode estar em qualquer ambiente. Você pergunta quem é joseense, você Sempre pode ter tem. certeza que 70% é filho de mineiro. né? Sim. Cidade é uma cidade hidromineral, né? 70% filho de mineiro. Você não erra, você E não é filho agora, neto e de agora mineiro. que você ainda tá ligando a Zona Norte ao resto da Não cidade, tem jeito, agora... E é uma cidade, mineiro. como diz, né? Uma cidade hidromineral, né? Hidromineral. Mineiro por cima e água por baixo, né? Exatamente isso daí, viu? Mas tá bom. Prefeito, Legal. as portas estão sempre abertas, Obrigado. é muito bom, é muito esclarecedor, né? A gente conseguir enxergar esse outro lado aí. Realmente fiquei mais empolgado ainda com a cidade e obrigado pela visita. Imagina, eu que acho agradeço, que- viu? Obrigado, Evandro, obrigado, Fabiano. Eu que agradeço E aí, sucesso prefeito, ao aí. ObraCast. É isso aí. Obrigado Tem aí aí por, mais sucesso ainda. obrigado por prestigiar, assim, a nossa Imagina. primeira edição aí do Estarei lá Especialistas sempre aí. à disposição, viu? O Obrigado. convite de vocês pode ser uma convocação, a hora que vocês quiserem, eu estarei aqui presente. Inclusive uma provocação pode ir num Não só eu, almoço, pode. pode ir um almoço com o seu Ah, grupo, sim, hein, o é prefeito, verdade. né? Então, porque assim, A gente tem uns o que é eventos. importante, até para eu explicar para o senhor, o que é? A gente tem o Constru Clube que está aqui, né? Existe um movimento onde a gente conseguiu reunir os principais fornecedores do mercado de casas, né? Porque assim, Construção existe a civil. Convap, né, da construção civil, mas a Convap ela é mais voltada para incorporações, empresas de grande porte. E a gente sentia a falta de ter um movimento dos pequenos Se organizarem construtores, também, né? dos pequenos fornecedores. Então, Perfeito. no Constru Clube são 40 empresas hoje, fornecedor de esquadria, fornecedor de mármore, lojas de pintura, construtores, que a gente se reúne de tempos em tempos com o objetivo do quê? Trazer conteúdo, trazer conhecimento, subir a régua. Nivelar por cima, né, Nivelar prefeito? por cima. Porque isso daí. assim, se a gente parar para pensar, o mercado de casas e a autoconstrução, ela movimenta muito mais que as incorporações. Perfeito. Sim, a né? quantidade de... Porque, temos né? 600 falo, projetos que A temos construção aprovado lá, civil né? é que gera emprego muito rápido, Sim, recupera uma economia de uma cidade de forma bem rápida também, Sim. dentro de crises, né? E depois da construção civil, você tem os serviços, né? Você termina a casa ou um prédio, né? Sim. O que vem? Vem o cara do gesso, o cara do móveis Sim, planejado, sim. vem o cara da cozinha, vem os novos, né? Porque aí já não quero mais aquele fogão. Exatamente. Aquele fogão que tá lá, eu já não quero mais, eu quero um outro novo. Você É já tem, isso, então é você tem Não, todo tem uma um movimentação processo financeira de gigantesca. movimentação em de volta. muitos recursos Sim. de prestadores de serviços. Sim, Eu não tenho sim, dúvida, sim, né? sim. O quanto essa cadeia, né, econômica também, né? Também ela gira, Isso. né, muito a questão dos recursos financeiros da E a cidade. gente tem conseguido se Não, movimentar, fazer bons eventos. E eu aí, estou vou te sempre à convidar. disposição. Se um dia achar que eu posso colaborar, Sim, com certeza. entendeu? O prefeito poder fazer a apresentação que ele fez na Conval pra gente de todas essas obras que ele tá falando É. em PowerPoint. Então, É. tem obras aí que ele nem falou. precisar. Tem, Não, ó. tem umas, Ó, umas não falamos de quatro, educação, não falamos de saúde, mobilidade urbana falamos muito pouco, enfim, mas eu estou à muita disposição. Evandro, o dia que você achar que Tá bom? Realmente. né, posso lá, pode, Eu me lembro- com certeza estaria à disposição. Eu me lembro, Obrigado. prefeito, em 96, mais ou menos, quando a gente ainda militava no PSDB, quando começou a juventude do PSDB, foi inaugurada a juventude do PSDB, eu sei que você é... Você não tinha cabelo branco, eu tinha cabelo. na né? Era verdade, diferente. o prefeito seguiu na carreira política, o prefeito seguiu na E o carreira... Fabiano foi para outra carreira. Você é melhor que eu, viu? Carreira Bem melhor política. que eu, viu? Mas eu não deixei de ir para a carreira política. Você foi para a carreira política pública, né? É verdade. Você virar prefeito, eu fui mais para a carreira política empresarial, Privada. né? A parte associativa, sindicatos e tal, né? Mas militamos juntos lá É no verdade. início Isso lá em 1997, Nossa, 98. isso É, mesmo. foi isso aí, ó. Muito bacana, Legal, legal. muito bom, Fabiano. Obrigado, boa, viu? Obrigado. Mas obrigado. Obrigado mais uma Eu sei que vez. você tem Obrigado. compromisso. Não, Obrigado, viu? obrigado. Fabiano, um Obrigado, abraço. mais uma vez.